Olá pessoal, e aí vamos fazer um pequeno vídeo aqui, tá bom? Um videozinho de revisão para a prova de vocês da P1. Lembrar que vocês, né, a gente viu aí durante esse percurso, durante essas últimas semanas, dois principais autores, né, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, e esse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre o Darcy Ribeiro, tá bom? Então se liga principalmente na parte do Darcy Ribeiro aí, tá? Vocês não se perderem na prova. Bom, sobre sobre Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire, nós vemos que esses dois autores são autores ali da década de 30, ou seja, são da década de 30, são pessoas que estão pensando na formação da identidade brasileira, tá bom? Na década de 30 nós temos movimentos históricos interessantes aqui no Brasil, principalmente quando falar de década de 30, você tem que lembrar ali de Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas é aquele cara que vai tomar o poder em 1930, vai tirar a República Velha do poder, ou seja, aquela república do café com leite, do voto de cabresto e tudo mais, e ele vai fundar ali, né, vai ter um período mais constitucional, vai ter outro período que ele vai ser um ditador mesmo, e a partir de Getúlio, né, depois da queda de Getúlio, quando ele falece, nós temos aí de novo, nós temos uma república agora democrática e tudo, mas esse pessoal de história vai abordar mais com vocês, tá? O que é da sociologia interessante? Porque no período do Getúlio Vargas, nós temos ali a formação da identidade brasileira. Se questiona muito ali no começo do século XX o que é que nós somos, o que é ser brasileiro, o que afinal é ser brasileiro, quem somos nós. E aí vai chegar Gilberto Freire, um autor, um sociólogo, que ele foi estudar nos Estados Unidos com Franz Boas, um importante antropólogo na área da antropologia, na área dos estudos culturais. E aí o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, desculpa, o Gilberto Freire vai olhar para o Brasil e vai tentar voltar um pouco na história, tanto ele como o Sérgio Buarque de Holanda voltam no período colonial do Brasil para tentar entender as relações sociais que haviam naquele período e para explicar, né, as relações sociais do Brasil atual. Eles olham para o passado para poder tentar explicar o presente. O presente, no caso, lá quando eles escreveram os livros, né, em 1930, na década de 30. Também explica um pouquinho o Brasil de agora, tá? Pode explicar um pouquinho o Brasil de agora, com certeza. O Gilberto Freire, ele voltando ao passado e olhando, ele vai se interessar principalmente pelas relações raciais, pelas relações sociais que haviam ali entre os senhores de engenho e os escravos. Então ele vai tentar explicar aquela sociedade escravocrata, aquela sociedade baseada no sistema plantation. E o que ele vai falar sobre nós brasileiros? Basicamente, para ele, nós brasileiros somos formados pela junção, pela mixigenação do negro, do índio e do branco. No caso, o branco português, o índio que morava já aqui, né? E o negro que foi trazido da África para cá, para o Brasil, de forma involuntária, tá bom? Foram sequestrados de lá e trazidos para cá. Então nós somos a junção. Ele vai falar o quê? Que a partir dessa junção, dessa mixigenação desses povos, nós temos um país que tem uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade cultural muito forte. E essa diversidade cultural, ela permite, segundo Gilberto Freire, que nós tenhamos uma democracia racial, ou seja, uma sociedade livre de preconceito em relação a uma raça, em relação à cor de uma pessoa, em relação à etnia daquela pessoa. Essa é a democracia racial que Gilberto Freire fala que nós temos capacidade de ter, tá bom? Outra coisa que ele vai falar também pra gente é que a escravidão aqui no Brasil ela foi um pouco mais amena, isso na palavra do Gilberto Freire, tá bom? Aqui existe uma certa proximidade entre os escravos e o senhor de engenho. Não que eles eram amigos, mas de certa forma tinha uma certa proximidade, uma certa empatia, tá? Isso é o que o Gilberto Freire vai colocar no seu livro Casa Grande Senzala, vai descrever um pouco mais sobre a sociedade escravocrata que havia aqui no Brasil, e principalmente isso, né? Vocês têm que entender um pouquinho o conceito de democracia racial, segundo ele, sobre essas relações sociais que haviam entre os senhores de escravos e escravos, e também, principalmente, que Gilberto Freire acreditava que nós éramos a mistura de negros, índios, nós somos, aliás, a mistura de negros, índios e brancos europeus, no caso, os portugueses, tá bom? Por outro lado, temos aí outro sociólogo, Sérgio Buarque de Holanda, que a gente viu esses últimos dias. O Sérgio Buarque de Holanda, ele é um autor do Raízes do Brasil, um livro que tenta pesquisar um pouco essa raiz, né? Quase que poético o título do livro, tenta pesquisar um pouco dessa raiz do Brasil. O que é o Brasil, o que sustenta, o que é essa coisa que a gente não consegue enxergar, mas que sustenta essa árvore chamada Brasil e que alimenta essa árvore chamada Brasil. E no Raiz do Brasil, ele volta também ao passado colonial, mas ele tenta entender principalmente como esse passado colonial ele vai influenciar a forma como nós lidamos hoje com a política, como nós lidamos hoje com a sociedade, como nós lidamos hoje com a economia, tá? E aí ele vai falar o quê?
que nós brasileiros, né, de forma geral, nós brasileiros somos homens cordiais, tá? Tanto homem como mulher, somos homos cordiais, digamos assim. Essa cordialidade que ele fala não tem relação muito com a questão de você ser educado, com licença, por favor, e tudo mais. Não é exatamente isso. Essa cordialidade que ele está abordando nos estudos dele tem a ver é como se nós brasileiros nós pensássemos, nós tomássemos decisões mais baseadas nos nossos sentimentos e nossas emoções do que na nossa racionalidade. Tá? Como se a gente pensasse mais com o coração do que com a cabeça. É bonitinho ouvir isso, né? Ele vai falar que nós brasileiros, por exemplo, nós temos, digamos assim, um certo rancinho de formalidade. Não gostamos de formalidades, tá? Você não trata as pessoas pelo sobrenome, você trata a pessoa pelo primeiro nome. E aí aqui no Brasil nós temos nessa questão do inho. Ele vai falar muito dessa questão do inho, né? Até a pessoa, tipo assim, quando você conhece uma pessoa nova, você vai chamar de João, você não chama de João, chama de Joãozinho, né? Rodriguinho, ou sei lá o que, Mariazinha. A gente sempre tenta usar o inho, o diminutivo, para poder ser uma coisa carinhosa. Esse homem cordial, ele é carinhoso, ele é afetivo, ele gosta de estar próximo, ele gosta de estar junto. Porém, o Sérgio Buarque de Holanda tem algo negativo nesse homem cordial, porque essa pessoa que é guiada pelo sentimento, você tem que lembrar que nós não temos sentimentos apenas de felicidade, sentimentos de afetividade, nós temos sentimentos de raiva, né? Então, para ele, esse homem cordial, ele também se deixa guiar pela raiva. Ele chega a ser violento também. Por isso que ele fala que esse homem cordial que ele está falando ali não é cordialidade em relação a ser educado, mas é cordialidade no sentido de córdio, né? Esse cordial vem de córdio, e esse córdio quer dizer coração. Essa pessoa que se deixa levar pelo coração, pelos sentimentos. Ou seja, uma pessoa que tem um caminho A e um caminho B. Essa pessoa às vezes escolhe o caminho A porque naquele momento ele estava com raiva. Se tivesse, né, um pouco mais feliz, se tivesse um pouco mais calmo, talvez teria escolhido o caminho B. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, é como se esse homem cordial escolhesse suas coisas a partir da emoção. Um homos mais racional, digamos assim, dessa sociedade moderna que ele vai falar, dessa sociedade capitalista, que é o homem mais racional, ele tem as suas escolhas baseadas no custo-benefício do que aquela escolha vai dar. Por exemplo, eu escolho o caminho A porque escolhendo o caminho A eu ganho isso e perco isso, ou sei lá, o caminho A eu escolhendo, eu vou ter essas dificuldades, mas daqui a um ano eu consigo isso, daqui a 2 anos eu consigo isso, daqui a 3 anos não sei o que lá, tá bom? Então é isso que ele vai falar um pouquinho sobre o homem cordial. E ele vai falar um pouquinho de quando esse homem cordial ele chega à política. Esse homem cordial, quando entra na política, quando está na política, o nosso pensamento político, em síntese, que o Sérgio Buarque está falando aqui, é que esse homem cordial ele está preocupado com quem ele tem afetividade. E quem é que você tem mais afetividade? A sua família. Ou seja, esse homem cordial, ele digamos assim, lidando com o bem público, né, aquilo que deveria servir a todos, ou seja, uma instituição pública que deveria estar ali com todos, servir a todos, beneficiar a todos, esse homem cordial, quando entra na política, quando entra no mundo político, ele capta essas instituições sociais, ele capta essa política, capta no sentido de pega esse negócio, e em vez de beneficiar o geral, ele vai beneficiar a si próprio ou a sua família. Então, por exemplo, quando você vê casos de nepotismo, o nepotismo é um caso assim que pode ser bem transparente do que Sérgio Buarque fala. Que o nepotismo é o quê? Um cara, de repente, ele vira governador, vira prefeito. Aí bota a sua mulher na Secretaria de Saúde, o seu filho na Secretaria de Educação, a sua filha, sei lá, para cuidar da assistência social. Então você vê que essas escolhas não são baseadas em critérios técnicos, digamos assim, né? Ele não bota seu filho porque ele é doutor em educação, ou sua mulher na saúde porque ela é médica e tudo mais. Não, ele bota essas pessoas, esses seus parentes, nesses cargos públicos, nesse nepotismo, para poder ganhar dinheiro com isso. Ele vai, através dessas secretarias, através do seu governo, tentar tirar recursos, ou seja, se corromper, usar da corrupção para poder arrancar recursos e trazer para si, para o seu bolso, para a sua família, tá? Então, o homem cordial, quando o Sérgio Buarque de Holanda coloca lá, não é de todo positivo, tá? Você tem que lembrar que tem essa coisa negativa também. E outro cara que nós vimos também, que nós né, falamos um pouquinho, mais ou menos, foi o Darcy Ribeiro. Tá bom? O Darcy Ribeiro é um sociólogo muito importante, tem uma relação muito grande com Brasília, porque Darcy Ribeiro foi o cara que fundou a UNB, tanto é que o campus da Asa Norte da UNB se chama Campus Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro ele vai fazer uma crítica em cima do pensamento de Gilberto Freire. Ele vai escrever sua obra sociológica, ele vai se preocupar, ele vai escrever principalmente sobre índios, mas falando sobre o povo brasileiro, inclusive tem um livro dele,
bem interessante, recomendo que vocês leiam. É um livro desse tamanho, mas bem legal de ler. O povo brasileiro, ele basicamente ele faz uma crítica ali ao Sérgio Buarque de Holanda. O Darcy Ribeiro vai falar que realmente nós somos frutos da mixigenação e que essa mixigenação foi muito positiva para nós, foi muito positiva mesmo. Isso gerou uma diversidade muito grande. Porém, para o Darcy Ribeiro, ele coloca coisas que o Sérgio Buarque de Holanda não falou. Por exemplo, o Darcy Ribeiro vai falar, olha, apesar dessa mixigenação ser muito positiva, nós brasileiros somos fundados, desde o princípio, numa sociedade muito violenta. A violência ela é quase como componente essencial não do ser brasileiro, mas da sociedade brasileira. Principalmente a violência das elites contra o povo. Tá? Então ele vai falar que, por exemplo, quando você tem a mixigenação ali do português com a indígena que ele encontra ali na praia, quando chega, né, as caravelas, Portugal, esse encontro entre a indígena e o português não é um encontro romântico. Na verdade, o que acontece é que o português, vendo aquela mulher nua ali, ele abusa sexualmente daquela mulher, tá bom? E aí, a partir desse abuso sexual, nasce filhos. E também o português, no caso, o senhor de engenho, que às vezes é um português ou filho de português, esse senhor de engenho, que aqui no Brasil teve uma grande importância, digamos, foi uma figura central para muita coisa, não digo positivamente, mas para a gente entender a sociedade é importante a gente entender esse senhor de engenho, às vezes ele se apaixonava por uma escrava, e às vezes não era paixão nesse sentido romântico que nós temos aqui, mas ele tinha um escravo como seu objeto, e aí tendo como seu objeto esse senhor de engenho, ele abusava sexualmente da escrava que ele gostava, e tudo que achava bonita e tudo mais. Então o Darcy Ribeiro ele fala isso, olha, a mixigenação foi positiva? Foi positiva, com certeza, mas nós temos que lembrar que ela é fundada numa violência, que nosso país é fundado numa violência, principalmente de uma elite tentando sempre usurpar o poder do povo, não deixando o povo se desenvolver, tá bom? Esse é mais ou menos o pensamento desses sociólogos, é mais ou menos o que a gente vai cobrar na prova aí para vocês, tá bom? Então pesquisem aí em Gilberto Freire, por exemplo, a questão da democracia racial, pesquisem em Sérgio Buarque de Holanda o que é o homem cordial, tá bom? E pesquisem em Darcy Ribeiro essa relação de violência, tá bom? O que é a violência que tá introjetada, digamos assim, no ser social brasileiro, tá bom? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.